O texto que estaremos meditando hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, que nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, há aqui o gracioso convite do Evangelho, no qual, como diz Charles Spurgeon, as lágrimas e os sorrisos do Salvador foram misturados, como em um arco-íris do pacto da promessa. Jesus diz: vinde a mim. Jesus aqui faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não afasta ninguém, mas o chama para si. A sua palavra enfática, a sua palavra favorita é vinde. Há um convite para mim e para você. Todos aqueles que se encontram cansados e sobrecarregados, todos aqueles que estão oprimidos, são aqui convidados por Jesus a ir até Ele. O pecado nos oprime, o pecado nos cansa, nos sobrecarrega. Saiba que as consequências desta opressão, desta sobrecarga, deste cansaço, é o pecado. E Jesus aqui nos chama a irmos até Ele. Jesus aqui nos convida a buscar a sua face. Nós devemos ir até o próprio Jesus por meio de uma íntima confiança. Não devemos ir até a doutrina, a ordenança ou ministério, mas até ao Salvador pessoal. Todos aqueles que se encontram fartos e cansados podem ir até Jesus. Jesus Cristo aqui, queridos, não limita o chamado ao farto espiritualmente, mas a todo aquele que esteja aflito e exausto. Esses aqui são convidados pelo Senhor a ir até a Ele pela fé. Vinde a mim, disse Jesus. É um convite à fé, um convite à fé na sua pessoa, o nosso único e suficiente Salvador. Se Jesus Cristo é o Filho soberano, Ele, o Filho soberano, Ele pode revelar-nos o próprio Deus. Porque Ele é o Filho, porque Ele é o soberano em revelar Deus, Ele tem autoridade para convidar pessoas para irem a Ele. Nós somos aqui convidados a ir a Jesus. E é interessante, queridos, que o judaísmo naquele tempo suportou o jugo da lei. O judaísmo suporta o jugo da lei, que se tornou um fardo muito pesado para os seus seguidores. É fato que Jesus não oferece independência, mas Jesus oferece um jugo
diferente. Os seguidores do judaísmo era-lhes dado um fardo muito pesado. A lei trazia jugo aos seus seguidores, um jugo que era impossível de carregar. As próprias autoridades judaicas impunham um jugo, colocavam, um jugo sobre os seus seguidores que nem eles mesmos conseguiam carregar. Aqueles que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição, porque é impossível ao homem comum, ao homem natural, ao homem que jaz no pecado, ao homem que é depravado em sua natureza, cumprir a lei. Porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quebrava um preceito da lei, quebrava toda a lei. Então, os transgressores da lei não conseguiam, não tinham a capacidade de cumprir toda a lei de Deus. Jesus me chama a ir até a Ele. Jesus nos convida, a nós que estamos cansados e sobrecarregados por causa do jugo do pecado, do jugo da lei, o Senhor nos chama a ir até Ele. Jesus promete descanso como seu presente. O seu descanso que Ele nos dá é imediato, é um descanso imediato, pessoal e infalível, que dá livramento a todos que vêm a Ele por meio da fé. Vir a Jesus é o primeiro passo e Ele nos roga que o demos. Perceba que o chamado é para mim e para você. Nós devemos agir, nós devemos ir até Jesus e buscar nele descanso e alívio para a nossa alma. Em Jesus, graças ao grande sacrifício pelo pecado, a consciência, o coração, o entendimento atingem o pleno descanso. Charles Spurgeon vai dizer que quando tivermos obtido o descanso que o Senhor Jesus nos dá, estaremos prontos para ouvir a respeito de um descanso adicional, o qual encontraremos. Se a lei impunha aos seus seguidores um jugo pesado, um jugo que sobrecarregava, um jugo que trazia sofrimento, Jesus diz: eu tenho um jugo que é suave, que é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu sou o único que posso vos dar descanso, porque eu paguei um alto preço. Eu dei a minha vida, eu derramei o meu sangue para conceder a você alívio, descanso que o pecado te traz. Se você se encontra sobrecarregado, aflito, cansado, venha até mim. Lembre-se do filho pródigo, que quando se cansou da vida que ele levava, ele se lembrou do pai e retornou à casa do pai, lhe confessando os pecados, o erro, o seu erro. Lembrem-se do carcereiro diante de Paulo e Silas, que se rendeu ao Senhor diante da palavra do Evangelho que ele ouviu. Lembrem-se daquela grande multidão que ouviu a pregação de Pedro lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou o Evangelho, e aquelas pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas por causa do jugo do pecado, disseram: que faremos nós, irmãos?
E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Ide a Jesus. Jesus está aqui dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venha até Jesus. E ele promete dar descanso. Mas veja, Jesus não está prometendo aqui ausência de dificuldades. Jesus não está prometendo aqui um mar de rosas para aqueles que o seguem. Veja que Jesus fala de um jugo. Ele diz assim: tomai o meu jugo, como se estivesse dizendo: deixe de lado o seu jugo, porque o seu jugo é muito pesado. Você não conseguirá carregá-lo. Você só terá tristeza, decepção. Você só viverá aflito, cansado. Venha até a mim e tome o meu jugo, porque ele é leve. Você pode carregar. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então há um jugo que podemos carregar. Está em Jesus. É interessante que Matthew Henry vai dizer que convidar os que estão cansados e oprimidos para que tomem sobre si um jugo parece aumentar a aflição dos aflitos, mas a pertinência disso está na palavra meu, no pronome possessivo que aparece aí no texto: tomai o meu jugo. Vocês estão sob um jugo que os deixa cansados. Tirem este jugo e experimentem o meu, que será mais fácil para vocês. Disse que os servos estão debaixo de um jugo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1. Assim como também os seus súditos. 1 Reis 12, 10. Mas, conforme Matthew Henry, tomar o jugo de Cristo sobre nós significa colocarmos-nos da mesma maneira que os servos e os súditos dele e nos conduzir adequadamente em uma obediência consciente a todos os seus mandamentos e em uma submissão alegre a todas as suas vontades. Tomar o jugo de Jesus é obedecer ao Evangelho de Cristo, é rendermos-nos ao Senhor. Esse é o jugo de Cristo, o jugo que ele indicou, um jugo que ele mesmo apresentou diante de nós, pois ele aprendeu a obediência. Ele faz uma obra através do seu Espírito que habita e opera dentro de cada um de nós, pois ele nos ajuda em nossas fraquezas. Um jugo dá a entender uma dose de dificuldades, mas se o animal precisa puxar, o jugo o ajuda. Os mandamentos de Cristo são todos a nosso favor. Não devemos tomar este jugo sobre nós nós devemos tomar este jugo sobre nós para nos ajudar. O jugo que Cristo tem a oferecer nos ajudará em nossa caminhada. Devemos tomá-lo para que ele possa nos ajudar. Nós tomamos o jugo para trabalhar. Portanto, devemos ser diligentes. Nós tomamos o jugo de Jesus para nos sujeitar. Portanto, devemos ser humildes e pacientes. Nós tomamos os jugos juntamente com nossos irmãos, que também são servos. Portanto, devemos guardar a comunhão dos santos. E as palavras do sábio são como um incentivo para aqueles que tomam este jugo sobre si. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde. Sou manso e humilde de espírito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos,
Jesus diz: tomai o meu jugo e aprendei. Esta é a segunda instrução que Jesus traz para cada um de nós, e essa instrução traz consigo um descanso adicional que encontraremos. Porque Jesus, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí Charles Spurgeon vai dizer que o primeiro descanso que Jesus dá por meio da sua morte, o primeiro descanso que ele nos dá é por meio da sua morte. E o segundo nós encontramos ao copiarmos a vida de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, olhem para mim, imitem a mim, sejam como eu. Eu sou um homem de dor, experimentado nos sofrimentos, mas eu perseverei. Aprendei de mim, porque eu vos darei descanso. Bendito seja Deus. Nós primeiro descansamos por meio da fé em Jesus e depois descansamos por meio da nossa obediência a Jesus. Nós não somente cremos em Jesus, mas obedecemos aos mandamentos de Jesus. O descanso do medo é seguido pelo descanso da turbulência das paixões interiores e da escravidão do eu. É o que diz Charles Spurgeon. Não devemos apenas suportar um jugo, mas o jugo de Jesus. E não devemos apenas nos submeter a ele quando nos for imposto, mas devemos tomar para nós. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Matthew Henry, ele complementa a ideia dizendo que o jugo dos mandamentos de Cristo é um jugo suave. E não apenas suave, mas é algo gracioso. Este é o real significado desta palavra. É doce e agradável. Não há nada no jugo que Jesus nos tem a oferecer que machuque o pescoço que ele prende. Nada que nos machuque, mas ao contrário, Jesus com seu jugo nos alivia. Este é um jugo que está alinhado com seu amor. Esta é a natureza de todos os mandamentos de Cristo, enquanto que a lei trazia um jugo pesado, um jugo que era insuportável de carregar. O jugo que Jesus oferece é suave, é leve. Esta é a natureza de todos os mandamentos de Cristo, tão razoáveis em si mesmos, tão proveitosos para nós, e tudo resumido em uma única palavra, e uma palavra doce, que é o amor. Tão poderosa é a ajuda que Jesus nos dá, tão adequados são os incentivos e tão fortes os consolos que devem ser encontrados no caminho do dever, que nós podemos verdadeiramente dizer: é um jugo de conforto. É suave para a nova natureza, muito fácil de ser carregado por aquele que tem conhecimento, diz o sábio. Pode ser um pouco difícil no início, mas depois se torna fácil, suave. O amor de Deus e a esperança do céu tornarão esse jugo leve e suave. A nossa caminhada com Cristo é alicerçada numa esperança do porvir.
a despeito de todo o sofrimento que nós poderemos experimentar nesta vida por seguirmos e servirmos a Jesus, toda esta angústia, todo esse sofrimento é facilmente suportado por nós por causa da esperança vindoura, por causa da promessa de vida que o Senhor nos dará quando Ele, enfim, nos buscar. Vir nos buscar, nós, a igreja do Senhor. Verdadeiramente, o fardo da cruz de Cristo é um fardo leve, muito leve. As aflições de Cristo que acontecem conosco como homens, os sofrimentos por amor a Cristo que nos acontecem como cristãos, estes têm um significado especial. Este fardo por si mesmo não é alegre, mas triste. Ainda assim, por ser de Cristo, ele é leve. Paulo o conhecia como qualquer homem e ele o chama de leve tribulação em 2 Coríntios 4,17. A presença de Deus, a compaixão de Cristo, especialmente, meus irmãos, a consolação do Espírito, tornam o sofrimento por amor a Cristo algo leve e suave. Quando abundam os sofrimentos e são prolongados esses sofrimentos, também abundam sobre nós os consolos, que são também prolongados. Devemos, portanto, nos reconciliar com as dificuldades e nos ajudar em meio aos desânimos que podemos encontrar, tanto realizando o trabalho de Cristo como sofrendo o trabalho por Cristo. Embora possamos perder algo por amor a Cristo, não seremos jamais perdidos por Ele. Então procure a Jesus. Vinde a mim, disse Jesus, e vocês encontrarão verdadeiramente o descanso para as vossas almas. Só eu posso te dar o descanso para a vossa alma. Lembre-se, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qualquer jugo, qualquer fardo que você estiver carregando hoje, assim como os judaizantes carregavam sobre si o fardo, o peso da lei, e eles não conseguiam carregá-lo porque era muito pesado, Jesus disse: tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, lançai sobre mim os vossos fardos. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, se o pecado os oprime, venham a mim e eu vos darei descanso. Vocês em mim encontrarão descanso para vossas almas. Então, meu querido, vale a pena tomar sobre nós o jugo de Jesus, porque haverá um descanso que nós herdaremos ou após a nossa morte ou na segunda vinda do nosso Salvador Jesus. Ele nos dará um descanso eterno. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E ali no céu, aonde estivermos com o nosso Senhor, não haverá dor, pranto, tristeza. E o Senhor ali enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E para sempre e eternamente estaremos com Ele, nos alegrando nele. Amém.